Plantae é o reino da natureza que agrupa as plantas, onde existem 4 grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas. As briófitas são formadas por rizóides, caulídeos e filídeos. Pode haver também a cápsula, que aparece somente em uma das fases do desenvolvimento das briófitas. Os caulídeos, filídeos e rizóides, diferente dos caules, das folhas e das raízes, que existem em outras plantas. Caules, folhas e raízes se diferenciam porque apresentam vasos condutores de seiva. Os rizóides são responsáveis por fixar as briófitas no substrato, que pode ser uma pedra, um tronco de árvore ou um solo. Eles também são os responsáveis por absorver água e os sais minerais. Os caulídeos e filídeos, além de absorverem a água diretamente do ambiente, realizam fotossíntese. As briófitas não apresentam vasos condutores, daí serem chamadas de plantas avasculares. Nessas plantas, o transporte de água é feito de uma célula para outra, sendo por isso mais lento do que as plantas do vasos condutores. Por esse motivo, as briófitas são baixas, pequenas e vivem em locais úmidos e geralmente sombreados, onde perdem pouca água para o ambiente. A seguir, há uma ilustração representando o ciclo de vida dos musgos. Para entendê-la melhor, acompanhe cada etapa da descrição apresentada. As briófitas vivem em locais úmidos e precisam de água para a reprodução. Elas apresentam plantas masculinas e plantas femininas, que produzem respectivamente os gametas, células reprodutivas masculinas e femininas. As pteridófitas são plantas em geral maiores do que as briófitas. Esse fato está associado com as novas características que não estão presentes nas briófitas. Presença de vasos condutores, por isso são plantas vasculares, que permitem que a água e sais minerais sejam distribuídos eficientemente por toda a planta. Capacidade de produzir uma substância chamada ligna, que torna as células e as estruturas de sustentação da planta mais firmes, além de proteger melhor todas as partes do vegetal. Além disso, sobre a epiderme das pteridófitas, a cutícula, que é uma estrutura formada por uma fina camada de substâncias impermeabilizantes que dificultam a perda de água por transpiração. O ciclo de vida das pteridófitas é semelhante ao das briófitas. Para que ocorra a fecundação, é necessário que o gameta masculino seja transportado pela água até o gameta feminino. Os gimnospermas são plantas mais recentes. Estima-se que há cerca de 365 milhões de anos elas já cobriram boa parte do planeta, em áreas de florestas que persistem até hoje. São plantas que possuem vasos condutores e podem chegar a ter vários metros de altura. São as primeiras plantas a possuírem semente, porém, diferentes das angiospermas, não possuem frutos. O grupo de gimnospermas reúne espécies que estão entre as mais aptas a viverem ambiente terrestre. Essas plantas apresentam porte muito maiores do que as representantes do grupo das pteridófitas. As gimnospermas predominam os biomas como taiga e mata araucárias. As gimnospermas são plantas encontradas principalmente na América do Norte e na Euroásia, em regiões de clima frio ou temperado. A sequoia é uma gimnosperma característica dos Estados Unidos, que pode chegar a 100 metros de altura. Elas também podem ser encontradas em locais de grande altitude. A araucária é um tipo muito comum desses grupos vegetal encontrado no Brasil, principalmente nas regiões de clima temperado e Mata Atlântica. As gimnospermas, como o pinheiro, apresentam folhas com forma de agulha. Essa folha, com superfície reproduzida, diminui a perda de água por evaporação, uma característica dessas plantas que lhes possibilita viver em ambientes com escassez de água. Assim como as pteridófitas apresentam vasos condutores, raiz, caule e folha. Nessas plantas também surge uma nova característica que não estava presente nas briófitas e nas pteridófitas: a presença de sementes. A semente é uma estrutura produzida que apresenta dentro do qual o embrião está protegido. Além da proteção, outra função da semente é fornecer o alimento do embrião, que pode se nutrir com as reservas do tecido que o recobre. Desse modo, as sementes podem germinar longe da planta que lhes deu origem, fazendo com que a dispersão dessas plantas seja mais eficiente do que as das briófitas e das pteridófitas. Diferentemente das briófitas e das pteridófitas, as gimnospermas não dependem da água para que ocorra a fecundação. O gameta masculino presente nos grãos de pólen é transportado até o gameta feminino pelo vento. Raramente isso também é feito por insetos ou aves. Esse processo de transporte de grãos de pólen das
estrutura representadora masculina até a estrutura representadora feminina é chamada de polinização. Os órgãos reprodutores das gimnospermas são os estróbilos, também conhecidos como cones. Existem estróbilos masculinos e femininos. Quando o grão de pólen provenientes do cone masculino chegam ao cone feminino, podem germinar originalmente o tubo polínico. Esse tubo conduz o gameta masculino ao encontro do gameta feminino dentro do óvulo, que se chama oosfera. Dessa forma, ocorre fecundação, que dará origem ao embrião. Ao redor do embrião desenvolve-se um tecido nutritivo que fica protegido por um envoltório, formando a semente. Se essa semente cair no solo e encontrar condições apropriadas, o embrião poderá se desenvolver e então formar uma nova planta. As plantas angiospermas formam um grupo de vegetais mais diversificados do planeta, com mais de 235 mil espécies conhecidas. Existem angiospermas que chegam a mais de 106 metros de altura e outras com apenas 1 milímetro, com exceção da região de clima muito frio. As angiospermas são as plantas mais abundantes em todos os biomas terrestres, sendo encontrada nos mais variados ambientes. Elas vivem no solo, na água ou sobre outras plantas. As angiospermas são plantas que apresentam raiz, caule, folha e semente. Podem, ao contrário do que ocorre com as gimnospermas, as angiospermas apresentam flores e suas sementes são protegidas por um fruto. As angiospermas são os únicos grupos de plantas a representar as flores e frutos. As flores são as estruturas responsáveis pela reprodução das angiospermas. No interior das antenas, órgãos reprodutores masculinos, formam-se grãos de pólen que contêm os gametas masculinos. Eles são transportados pelo vento, por insetos ou por outros agentes polinizadores, até a abertura superior do órgão reprodutor feminino. Além dos gametas masculinos, os grãos de pólen apresentam uma célula responsável por originar o tubo polínico. É pelo tubo polínico que os gametas masculinos se encontram com os gametas femininos no óvulo, onde ocorre a fecundação. Após a fecundação, inicia-se o desenvolvimento do embrião, que fica protegido pela semente ao mesmo tempo a partir do óvulo. Ao mesmo tempo, a partir do ovário, desenvolve-se o fruto, que por sua vez protege a semente. Agora, um resumo simplificado sobre diferenças e semelhanças desses grupos de plantas. As plantas são divididas em briófitas, as mais simples, sem vasos condutores de seiva. As pteridófitas já têm vasos condutores de seiva, mas não têm flor nem semente. Os gimnospermas têm sementes não revestidas por um pinhão do pinheiro do Pará. E as angiospermas, plantas com sementes revestidas em frutos e que têm flores coloridas e perfumadas para fazer a polinização dos produtos ou frutos. Essa foi a videoaula, espero que tenham gostado e tchau!